Mano, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que tudo envolve pessoas, porque você não consegue fazer nada na sua vida sozinho, nada, nada. Se você quiser fazer sozinho, você vai morar sozinho no meio do mato. Aí você não vai conseguir fazer nada. Vai ser bom que você vai falar da sua vida e vai tirando a foto. Quer tirar uma foto, filho? Vou tirar uma foto de você. Tira uma foto disso. Não, não tá perfeito, não. Ah, tá com flash. Aí, vai. Tira a foto aí. Só que eu tô com uma olheira, mano. Ô, você me pegou num dia difícil, mas beleza. Não, velho. A pessoa aqui quer verdade. Relaxa, mano. As pessoas aqui são tudo tímidas por causa da olheira também, falei. Uma pessoa que é tímida por causa da olheira, o que você fala pra ela? Dorme melhor. Fala aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Teodoro e nesse vídeo eu tô aqui na casa de um meu mano, Zé. Esse mano peculiar aqui, o cara que eu gosto pra caralho. E mano, chega aí, velho, bora trocar ideia. Ele é meu mano também. Hã? Eu sou o mano dele, ele é meu mano É. também. E aí, se apresenta pra galera, Zé. Fala seu nome, o que você faz. Não. Não? Ô louco, velho. Então vou ter que continuar o vídeo aqui sozinho. Então o Zé tá fazendo alguns projetos fora da faculdade e ele vai falar sobre como ele acha importante você não deixar que a faculdade barre outras atividades. E ele tá fazendo um monte de coisa, fotografia, né? Como é que é, Zé? O que você tá fazendo? Mano, tipo assim, velho. Tô fazendo tudo que eu quero. Você tem vontade de tirar foto? Vai atrás de tirar foto. Tipo assim, eu ganhei uma máquina do meu tio, tipo, só que antes eu já tirava foto com meu celular, tá ligado? Tipo, tinha umas fotos que estavam da hora, só que eu nunca fui atrás de, por exemplo, vender minhas fotos em algum site. Eu acho que nem dava, tá ligado? Porque não é tanta qualidade. Mas eu tirava foto, tá ligado? Você gostava? Eu queria, o que eu sempre sonhei em fazer, sabe? Que as pessoas que, não vlogueiro, mas tipo, faz um story engraçado, fazer uns vídeos engraçados. Tipo assim, eu sempre gostei de fazer vídeo engraçado, só que eu não postava. Aí eu pensei, eu vou fazer um canal no YouTube? Não, eu não sei mexer no YouTube. Aí o que eu fiz? Comecei no Instagram, tá ligado, mano? Instagram, mano, se vocês forem no meu Instagram, tem coisas engraçadas lá, uns stories engraçados. Tem um monte de gente falando que tá engraçado, sabe? Tipo, tem gente que tá me acompanhando nos stories falando, caramba, tá engraçado, tá ligado? Tipo, é o que eu tô fazendo, tipo, e eu gosto de fazer isso. Aí, além disso, eu tô indo atrás de abrir um monte de empresa, tô atrás de abrir uma produtora de música, tipo, eu nem sei direito de música, mas é o que eu quero, sabe? E pra isso eu preciso conversar, sabe? Tipo, se eu tiver recluso, mano, no dia que eu precisar conversar, se eu começar a olhar pra mim e falar, ah, mano, deixa pra outro dia, hoje eu não tô bem, deixa pra outro dia, então, aí eu perdi, tá ligado? Perdi a oportunidade. Pode ser que eu nunca mais veja o cara, pode ser que... A oportunidade ela passa na porta, né? Mano, todo dia, ó, se você sai de casa de carro, vai tomar sorvete, tem uma pessoa sentada do seu lado, pode ser que essa pessoa seja profissional no CSGO e você gosta de CS, sempre quis ser profissional do CSGO. Mas como que você vai saber isso? Cômodo. Conversando com ela. Conversando e aprendendo mais sobre as pessoas. Então, igual, quando eu mudei pra Ribeirão, eu aprendi muita coisa com as pessoas. As pessoas, elas ensinam muito. Elas são livros fechados, assim, e você só abre com a comunicação. É, mano, tipo, se tem uma pessoa sentada lá, tomando sorvete perto de você, tipo, sentadona assim, de boa, você olha pra ela, mano, você nunca vai descobrir o que ela faz, tipo, você só vai descobrir se você falar com ela, mano. Tipo, Você interagir com ela. Você pode até supor que ela faz alguma coisa por causa da roupa dela, mas, mano, é muito mais provável que você erre, tipo, no jeito feio, tá ligado? Você errar um bagulho, tipo, nada a ver. Você preconceito? Mano, preconceito é a pior burrice. Tipo, você alimentar preconceitos, você querer saber antes de saber, é a pior coisa que você pode fazer. Porque, mano, você não vai... Não tem como. Não tem como você adivinhar nada. Tipo, não tem como você olhar pra pessoa que tá mal vestida e falar, ela é pobre. Não tem como você olhar pro cara que tá bem vestido e falar, ele é rico. Não tem, você só vai saber se você ver a conta bancária dele e ver se o cara tá devendo. Porque às vezes o conta bancária dele tá com dinheiro, mas ele tá devendo todo mundo, entendeu? Tipo assim, mano, você só vai saber se conversar com a pessoa e saber, ela vai falar, mano, minha vida tá difícil, entendeu? É a questão de julgar um livro pela capa, né? A pessoa lê um livro, vamos supor, a pessoa tá lá. Ela tá vamos supor que ela tá mal vestida, ou ela parece alguma coisa que você acha que ela é. Mas você só tá vendo a capa. E quando você inicia uma interação com ela, é como se você estivesse lendo o livro dela, lendo o livro da vida dela. Você só vai saber se você saber. Tipo, você só vai saber se você tentar. E pra uma pessoa que quer iniciar um projeto, assim como você iniciou, que vai lidar com críticas, assim como eu também tô iniciando meu projeto, vou lidar com críticas. O que você diria para as pessoas assim que querem iniciar um projeto, mas tem medo ou tem medo das possíveis críticas, sabe? O que você diria para essas pessoas? Mano, eu vou fazer uma analogia, que é aquela analogia que tipo, muita gente conhece, chegar em uma mina numa festa. Eu conheço muito amigo meu que já consegue chegar em mina em festa de boa, sabe? Só que eles têm um monte de projeto na cabeça e eles não têm coragem de ver se vai dar certo. Mano,
é a mesma coisa. Tipo, é exatamente a mesma coisa. Só muda O cenário. só muda o cenário. É a mesma coisa. Você vai ter que dar os mesmos passos. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que falar com gente que você não conhece. Lidar com o possível não. Você vai ter que lidar com o possível não. Isso. Você vai ter que lidar com certeza que você vai ter não. Tipo, é certeza que você vai ter não. Por quê, mano? Se você supor que você vai começar um projeto e vai dar certo de primeira... Vai se frustrar. Não, tipo assim, se você quiser um projeto que dá certo de primeira, você tá no mundo da lua. Porque não existe isso, mano. Não existe um projeto que dá certo de primeira. Tipo, você pode até achar que tá dando certo, mas vai chegar mais pra frente no projeto, você vai perceber que você fez alguma coisa errada. Mano, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que tudo envolve pessoas, porque você não consegue fazer nada na sua vida sozinho. Nada, nada. Se você quiser fazer sozinho, você vai morar sozinho no meio do mato. Aí você não vai conseguir fazer nada. Tipo, mas, velho, você tem que levar em consideração, velho, que, tipo, você até pode passar por cima dos outros, passar a perna nos outros, rebaixar os outros, ou não ligar para a opinião dos outros. Mas os caras, essas pessoas que você fizer isso, velho, elas vão olhar para você e vai lembrar o que você fez, mano, porque elas não esquecem das coisas, tipo. Então elas vão fazer com você. Então se você quiser fazer as coisas de um jeito errado, alguém vai fazer do jeito errado com você. Então, mano, você pode fazer o que você quiser da sua vida, só que faz certo, mano. Faz tipo assim, faz de um jeito legal, seja legal com os outros. Na boa intenção, quer dizer? Tipo, se você perceber que o único jeito de você fazer é do jeito mal, do jeito imoral, do jeito antiético, não faz, mano. Tipo, vê se tem outro jeito. Se não tiver outro jeito, você conversa com a pessoa, tá ligado? Conversa assim, mano, se eu fizer isso, você não vai gostar? Às vezes a pessoa não liga. Às vezes você acha que a pessoa vai ficar brava, sabe? Às vezes Supõe, né, na mente. Às vezes você acha que você chegar pra um cara, pro dono de uma loja, pra perguntar pra ele como é que é o negócio dele, você acha que vai ser invasivo isso? Eu faço isso sempre. Até hoje, tipo, mano, acho que menos de 5% dos caras não gosta que fala, sabe? Sobre o próprio negócio. Porque não faz sentido, mano. O cara gosta de falar sobre o próprio negócio, sabe? Tipo, o cara vai gostar de falar sobre o próprio negócio porque, tipo assim, o cara sente orgulho, sabe? Então, mano, se você quer saber alguma coisa sobre alguma coisa, você fala com uma pessoa sobre essa coisa. Pra você falar com essa pessoa... O que ele tá querendo dizer é assim... Comunicação, não é? É que, vamos supor que a pessoa ela quer se tornar um músico. Então ela tem que ir atrás de pessoas que já mexem com música. Isso. Ou se o cara quer, sei lá, o cara quer ser um cantor. Ele conhece um cantor lá da cidade dele. Pô, vai conversar com esse cantor, cara, pra você... Pega o zap dele, pega o Instagram dele, conversa com ele todo dia, conhece a família dele. Isso. Seja ousado. Faz o cara virar seu amigo, mano. Tipo, isso não é só por, tipo... Não é pensando, tipo assim, eu só vou fazer isso, só vou ser amigo dele pra conseguir as informações, sabe? Conseguir alguma coisa e depois vou largar ele. Mano, é consequência, tipo... Você vai com a intenção de conseguir alguma coisa, mas consequentemente você vai ficar amigo do cara. Entendeu? Então você não vai usar ele, mano. Tipo... você vai na boa intenção, na boa fé, porque você também pode acrescentar uma coisa pro cara. Isso que é o mais da hora, assim. Eu já conversei com algumas pessoas que empreendem também, sabe? E eu falei com elas sobre o negócio delas e eu também falei sobre o meu negócio. E elas me pediram dica do que eu fazia, por exemplo, no Instagram, do que eu planejava fazer no YouTube. Então eu conversei com essas pessoas para acrescentar. Então eu acho que a pessoa ela pode receber essa informação de alguém que ela admira, seja um cantor, seja qualquer coisa, e ela também pode somar, sabe? Colocando o ponto de vista dela, enfim, ela pode conversar com essa pessoa, né, mano? Tentar fazer amizade, igual você falou. Mano, tem uma coisa que a gente conversa bastante, Edu, sobre, tipo assim, beleza, vamos pensar assim, você tá com vergonha, você acha que você não pode ficar amigo desse cantor. Vamos supor que eu quero cantar, eu conheci um cantor na minha cidade, eu tô com vergonha, eu tô com um monte de limitação, sabe? Pensando, eu não posso falar com ele por causa disso. Mano, pensa nos seus amigos, que você já é amigo. Como que vocês ficaram amigos? Tipo, a primeira vez que vocês conversaram, qual que foi a situação? Tem um monte de amigo meu que a situação foi, tipo, sem noção de absurda, porque eu fiquei amigo deles, tá ligado? Tipo, coisa do tipo... Mano, por que eu falei isso, tá ligado? Por que ele falou isso? Por que os dois gostaram de falar isso, sabe? Mano, você só vai saber se a pessoa vai gostar de você ou se você vai gostar da pessoa se você tentar. E, mano... E você vai encontrar pessoas chatas, e você vai encontrar pessoas rudes, mas se você não for, você já tem a certeza que você não vai conhecer ela. Então, por isso que você precisa ir atrás dessas pessoas. É a frase da vida, mano. O não você já tem sempre. É verdade. Eu tô sentado aqui, eu tenho um não pra... a minha produtora, eu tenho um não pra virar fotógrafo, eu tenho um não pra várias
várias ideias minhas, eu tenho não pra aquela menina que tá passando na rua ali, eu tenho não pra outra menina, eu tenho não pra todas as meninas, eu tenho não pra tudo, tenho não pra tudo. Eu só vou ter o sim se eu tentar. Isso. Só isso. Eu acho que o lema da vida é você transformar os nãos que você tem em sim. E pra isso você precisa correr atrás. Essa que é a parte legal da vida, mano. Imagina se tudo fosse sim. Esse é uma merda, mano. Eu dou o exemplo do jogo. Para pra pensar. Sabe aquele jogo que você já ficou bom, você já tem a melhor espada? Pra quem joga, né? Você tem a melhor item do jogo, os chefões já ficaram fáceis de matar. Meu, você vai enjoar daquele jogo, porque a vida, ela tem uma questão que não pode ser tão difícil, mas também não pode ser muito fácil. Entendeu? Você tem que estar num nível assim que você não esteja entediado quando é muito fácil e nem esteja frustrado, desanimado por ser muito difícil. Você quer fazer qualquer coisa. Tirou só. Hã? Tirou? Não. Ele tá fazendo um vídeo agora. Não, de boa, de boa. Mas não, pode vir aqui. Relaxa. Você quer falar sobre o vídeo? Você quer falar no vídeo aqui? Você é tímida? Eu vou Tímida. pra cozinha. Se ela ver que tá sendo filmado, ela vai ficar assim, ó. Vamos acabar. E aí, esse livro aqui, o que ele te ajuda, mano, em relação à timidez? Se você puder dar uma dica. Que livro que é? Jogos de Poder. Mano, eu amo esse cara aqui, ele é um mágico. Ele tem 2 livros. Tem um livro mais famoso, mas eu gosto muito desse aqui. Mano, eu acho esse aqui da hora pro canal, porque tipo assim, velho. Ó, Jogos de Poder. Métodos simpáticos, então você vai ser simpático, para influenciar as pessoas. Mano, pra você que é tímido e gosta de, tipo, dicas... Porque tem gente que vai lá e fala assim, ah, mano, pra você superar a timidez, você tem que fazer isso. Tipo, falar coisa abstrata, você acha, ah, nada a ver, tá ligado? Tipo, eu também não gosto dessas coisas nada a ver, sabe? Uma opinião da pessoa, sabe? A pessoa, ah, mano, pra não ser tímido eu jogo futebol, sabe? Faz sentido, sabe? Mas não. Por isso que eu gosto do canal do Dudu, fala coisa científica, tá ligado? Tipo, mano, pra você superar a timidez, você tem que fazer isso. Esse livro também faz isso. Só que Você fala assim um método? Isso, esse livro é um método, e é um método tipo assim, mano, você vai fazer isso. É um jogo, tipo isso que ele fala que é um jogo, porque tipo assim... Ele te dá regras. Ele dá, é regra mesmo. Entendi. Ó o nome olha aqui, nome do sumário, as regras do jogo. Tipo assim, mano, ó, um dos capítulos. Modele a autoimagem dos outros. Esse capítulo aqui fala tipo assim, mano, pra você influenciar uma pessoa, se você tipo, por exemplo, você quer chegar numa menina. Sabe aqueles caras que chegam... Serve também pra uma mina que quer chegar no mano? Sim, claro, pai. É sempre contra ela. Porque eu sou homem, então eu tô falando por mim, entendeu? Eu sou uma mulher, então... Mas, tipo assim, mano, modelar a autoimagem dos outros é tipo assim, velho. Cada um tem sua própria autoimagem. Se você perceber que aquela menina se maquia muito, o que é a melhor coisa que você pode fazer pra ela gostar? Elogiar a maquiagem dela. Elogiar uma coisa que ela quer que seja elogiada. Isso, tipo assim, você já sabe que ela vai gostar. Se você vê um cara que você sabe que ele gosta, ele joga futebol, ou sei lá, joga CS, sei lá, faz qualquer coisa diferente. Ou então tá com tênis da hora também, né? Um tênis da Nike, da hora, sabe? Você vê que é um tênis caro. Você vai lá e elogia o tênis dele, mano. É impossível o cara não gostar disso. Porque ele quer isso. A melhor coisa que você... Mano, eu tô fazendo isso todo dia, sabe? Quando eu não conheço a pessoa. Chega um cara tatuado, por exemplo. Toda vez que tem um cara tatuado perto de mim, uma mulher tatuada, eu não falo nada. Eu não falo oi, eu não falo tudo bem, eu não conheço a pessoa, eu falo só isso aqui, ó. Ou tatuagem da hora. Cara, não, peraí, não, sério. Isso é uma das coisas que eu falo pra galera, assim, que... existem várias maneiras de você iniciar uma interação, que é você iniciar uma conversa. Infinita, assim. E uma das que eu falo é curiosidade, que seria, nossa, e essa sua tatuagem aqui, que legal, porque a pessoa ela quer saber daquilo. Elogia minha camiseta. Isso, ó, o que eu faria se eu tivesse que não conhecesse o Zé, por ele exemplo? quer saber, vamos supor que ele quer saber sobre esse livro, porque ele viu de longe, mas Isso. ele não me conhece. Isso. O que você vai fazer? Vai lá. Cara, primeiramente, eu ia ver que ele tava lendo o livro e falar, pô, com licença, esse livro é legal, eu gosto bastante de ler. Então eu ia começar uma interação com uma coisa que eu acho que ele também tem interesse, entendeu? Sim. Interesse em comum. Se eu fosse você, eu faria isso aqui. Em vez de eu falar do livro, tipo, eu já falaria direto da camiseta. Porque, tipo assim, esse é o método do jogo. Primeiro elogio, tipo, não importa. Só não importa se você conhece a pessoa ou não conhece, mano. Chega e elogia. Todo mundo gosta, né? Não tem ninguém que gosta de elogio. Só que tem que ser um elogio, tipo assim, não Sincero, pode ser um elogio exagerado. E nem assédio também. Você não pode ser, você é gostosa, não, tá ligado? Não. Tipo, você não pode ser, tipo, você tem que ser, tipo assim, ó, você quer chamar uma menina de bonita? Fala que a maquiagem dela tá da hora. Elogia o esforço dela e não Isso. aquilo que ela nasceu com. Porque se você falar que ela é bonita, todo mundo fala isso. Isso. Vá lá e fala da maquiagem dela, fala que a roupa dela tá da hora, que ela tá estilosa. Aí, mano, é isso que você falou, mano, tipo,
você tá elogiando o esforço dela de parecer mais bonita que o normal, sabe? Então estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e escrever o seu comentário aqui sobre o que você achou do vídeo. Então é isso aí. Valeu!